vamos falar de outra companhia também do setor, né, que é a PetroRio, né, também é uma companhia que vem crescendo, né, tanto operacionalmente, também com resultados de aquisições e futuras aquisições por meio de desinvestimentos da Petrobras. Então, é isso que a gente vai falar aqui, né, da nossa última empresa de hoje, né, que é a PetroRio. Né? O que a gente tem de destaques? Né? A gente tem redução do lifting cost, ou seja, o que é o lifting cost? Né, que é o custo médio do barril, né? Ou seja, a companhia tem um custo, né, de extração de 14,2 dólares por barril, lembrando que esse custo lá atrás, em 2018, era 44 dólares, ou seja, reduziu muito o seu custo, principalmente uma alavancagem operacional, ou seja, o aumento do preço do Brent influencia, o aumento principalmente em geração, né, de valor através de eficiência de custo, ou seja, eles têm uma filosofia muito grande de eficiência de custo, né, com uma sinergia muito grande, né, dos postos, inclusivamente também com o tieback, né, que é a junção, né, dos postos em uma unidade produtiva. Quando a gente fala aqui de posição de caixa, a gente está falando de uma posição de caixa de 4,5 bilhões de reais, né, ou seja, também com recursos ali provenientes de ofertas. Produção, né, em barris de óleo por dia, a gente está falando de mais de 31 mil barris de óleo por dia, principalmente que corresponde ali Manati, a menor parte é o campo de gás, que foi vendido para a Gasbridge, né, que também tem participação com a Petrobras, junto com a Enalta, né. Quando a gente fala aqui de Frade, também com a participação, maior parte é Frade, junto com o Tubarão Martelo, né, também Polvo logo aqui embaixo. Então, quem representa mais? Campo de Frade, depois temos, né, campo Tubarão Martelo e por último campo de Polvo. E quando a gente vê aqui em relação dívida líquida por EBITDA, a companhia está net cash, ou seja, tem mais caixa do que dívida. A gente está falando de uma relação de menos 0,6 vezes. Antes, né, primeiro trimestre de 2021, a companhia era alavancada em 2,3 vezes dívida líquida por EBITDA. Agora, com essa posição, a companhia fica ali em uma posição bem saudável, né, de EBITDA ajustado, né, menos 1,1 bilhão de reais, né, sobrando, né, net cash. Então isso é um dado muito positivo, que isso simboliza uma leitura que a companhia pode ter novas oportunidades, está buscando novas oportunidades, né, de M&A, principalmente ali, todo mundo conhece, né, está olhando os últimos desdobramentos ali do campo de Albacora, que pertence à Petrobras, né, que a companhia vem buscando, né. Isso é informação pública. Ainda não temos aí uma última atualização, mas à medida do tempo a gente vai atualizando aqui na BMC News. Né? Agora a gente fala de desempenho dos ativos, né? Frade, Polvo, Tubarão Martelo e Manati, né? Campo de gás. Destaque para o aumento de 33% na produção, né? Ano contra ano, e 2,8 milhões de barris vendidos. Tá? Então a gente consegue entender. Também tem o campo de Arru, né? Que é muito importante aqui, né? Próximo a Frade, e também Tubarão Martelo, Polvo, e lá para cima, né? Próximo da Bahia, nós temos a plataforma Manati, que também tem a relação de estação de tratamento também, estação de compressão, quando a gente fala aqui em relação a gás. Tá? Bom, o que a gente tem que entender, né? A gente falou de lifting cost, nós também falamos sobre o Brent lifting cost, ou seja, à medida que o preço do Brent médio aumenta, o preço do lifting cost diminui. Então, ou seja, essa medida é muito importante, não é só em relação a isso, mas também em relação à alavancagem operacional, que é muito importante. Então, a redução do lifting cost, que é esse gráfico aqui, essa redução aqui do custo médio por barril, o custo médio de extração de cada barril, né, é a melhor e a mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent, contra a volatilidade do próprio petróleo. Então, isso que a companhia diz para os investidores, né? Tem que anotar aí, ou seja, o que realmente impacta no resultado da companhia? O lifting cost, né? Que a gente fala de volatilidade do petróleo. Impacto positivo no início da produção, né, do campo de Polvo, né, POLK, com redução de alguns custos operacionais de Polvo, Tubarão Martelo. Lifting cost negativamente impactado pela parada de produção, né? Então, se tem parada de produção, tem menos barris sendo produzidos, né? No posto de TBMT 8H, ou seja, o campo de Tubarão Martelo, pelas paradas programadas em Frade, né? Também por lá em maio e junho, respectivamente. Tá? Então, ou seja, algumas paradas são obrigatórias, precisam acontecer e realmente estão colocadas na conta. Tá? Lifting cost reduzirá com a conclusão do tieback entre Polvo e Tubarão Martelo, que foi feito, concluído em julho, né? Que possibilitará uma redução de OPEX de 50 milhões de dólares ao ano. Ou seja, se tem aí essa sinergia, vai reduzir principalmente custo, né? 50 milhões de dólares. Então, colocar na conta que isso entra em sinergia e melhora a lifting cost, né? Desempenho operacional de Frade, né? Tem uma eficiência e produção impactadas pela parada programada, como eu disse, né? Em abril e maio. Sem o impacto da parada, a eficiência operacional se manteve, né? Se manteria ali em 96%, ficou em 87% por causa da parada, 87,6%. Foi iniciada a injeção de água em 2 postos injetores existentes, com o objetivo de retardar as taxas de declínio, porque à medida do tempo que vai extraindo, né, vai tirando petróleo do campo, né, a vida útil do campo vai diminuindo. Então, se injetar gás ou se injetar água, no caso do campo de Frade, injeção, né, de água em 2 postos injetores existentes. Ou seja, foi aprovado pela ANP, né, a injetar água ali por ali, que aumenta a pressão, né, então eles conseguem tirar e aumentar a vida útil do campo. Tá?
Agora a gente vai falar de Tubarão Martelo, né? Teve a produção e eficiência impactada pelo shutdown, né? Ou seja, parada ali desde março, devido à falha, né, da bomba centrífuga submersa, né? Tiveram ali um workover da bomba, né? Tiveram um trabalho ali, está sendo executado com expectativa, né, de conclusão que já foi feita em agosto. A parada programada é realizada ali no final de junho, né, para a realização das adequações necessárias do FPSO para a conclusão do tieback, também impactou na produção e eficiência. E a eficiência do campo ficou em 84% em abril, devido à falha aí da bomba centrífuga submersa, e 65% em junho, como consequência desse shutdown aí, como comentei. O sexto poço Tubarão Martelo, né, é o 10 HP, previsto para entrar em produção em setembro, né, já nesse mês de 2021. Tá? Então, por isso, por causa dessa falha da bomba e pela eficiência, pela relação de shutdown, a eficiência caiu para 77,7%. Tá? E a produção, né, média diária também caiu consequentemente, né, porque teve essa parada. Já o campo de Arru, né, para quem conhece, né, teve uma parcela adquirida da BP, da British Petroleum, de 35,7%, aprovada pela ANP, também pela Total, né, outra petroleira, 28,6%. E a sonda, né, Norb 6, né, foi contratada aí pela primeira fase de revitalização de Frade e para desenvolvimento de Arru. Lembrando que a própria PetroRio tem uma sonda própria, Kingmaker, mas não foi usada em relação a isso, porque essa sonda é mais tecnológica, né, tem a perfuração aí em Arru, vai perfurar 4 poços produtores aí do campo, justamente porque tem essa tecnologia em águas ultra profundas, né? Em próximos passos, a assinatura do aditivo do contrato de concessão, que foi concluído, início dos cash calls aplicáveis, que também foi concluído, declaração de comercialidade, plano de desenvolvimento, início do projeto de perfuração e interligação e o primeiro óleo de Arru, aí sim, tão esperado, né? Então a gente consegue entender os ativos PRIO, né, que são ativos de verde mais escuro, né, que é o FPSO de Frade aqui, o bloco de Arru, que são esses dois blocos aqui, o bloco de Itaipu, né, também logo aqui em cima, e outros blocos como o bloco de Catuá, Roncador, né, e também temos Jubarte, que são outros campos pertencentes também, como a Petrobras e outros players do mercado. Desempenho financeiro, né, a gente tem para comentar aqui em relação, né, em EBITDA, né, tanto em relação na base semestral, né, cresceu 415%, na base trimestral cresceu 267%, ou seja, a companhia gerando muito caixa, e essa geração de caixa, como eu comentei lá no começo da apresentação, tem uma alavancagem, né, financeira, quando a gente fala de dívida líquida por EBITDA, muito boa, né? Ou seja, companhia net cash, né, em menos 0,6 vezes. Tá? Então isso que é interessante, a margem EBITDA ajustada ficando em 63%, melhorando 7 pontos percentuais no trimestre e melhorando 25 pontos percentuais no semestre em 64%. Tá? Já o FUND, né, o custo da dívida, né, ficando em 3,45, ou seja, a companhia vem reduzindo, né, a sua dívida justamente porque ela tem um custo médio da dívida menor, alongando a dívida, por isso que ela tem uma emissão de bond, pré-pagamento de dívidas possibilitaram redução do custo do capital de giro, então eles pagaram dívida mais cara, é justamente isso, né, ou seja, pagaram dívida mais cara e contrataram dívida mais barata e alongou essa dívida. Né? Então, emissão de bonds, tiveram notas representativas, né, da Senior Secret Notes, né, emitidas em junho de 2021 no mercado internacional, 600 milhões de dólares arrecadados com vencimentos em 5 anos, com uma taxa de 6,125% ao ano, e o objetivo é pagamento de dívidas com taxas mais altas, como eu falei lá em relação a esse fund, né, o custo da dívida com capital de giro melhorado, isso possibilita uma estrutura de capital melhor. Então, ou seja, a gente vê aqui uma posição de caixa, como eu comentei lá no começo da apresentação, de 4,5 bilhões de reais, e quando a gente vê aqui o plano, né, o cronograma de amortização, a maior parte está em 5 anos, né, para cima, que são 3 bilhões, né, de reais. Antes disso, não tem uma outra dívida, né, representativa, né, a maior parte é em relação a bond. Tá? Quando a gente vai aqui em relação a caixa líquido, como eu falei, a companhia caixa líquido em 210 milhões de reais, né, então se a gente tem aqui alguns efeitos como EBITDA, né, positivo, a gente tem alguns efeitos que vem tirando desse resultado, como imposto, capital de giro, CAPEX, né, teve um ajuste final da Petrobras e Frade positivo em 4 milhões, mas isso é bem marginal, uma despesa financeira em 30 milhões de reais negativo. Então, fazendo essa conta, tirando os 212 milhões de reais no primeiro trimestre, então o capital de giro principalmente afetado pelo número de contas a receber, por concentração de vendas no último mês do trimestre, um CAPEX com gastos, né, no tieback, né, a junção dos dois postos entre Polvo e Tubarão Martelo, mas isso vai trazer sinergia nos próximos anos, como eu disse, ali 50 milhões de dólares por ano, perfuração do poço de Polvo, melhorias na sonda Kingmaker, né, como eu falei, a sonda prova da Petrobras, mas eles tiveram que contratar uma nova sonda para o Arru, que é uma sonda diferente, com manutenção geral, e essas despesas financeiras, né, que é o gastos com taxas de emissões do bond, juros e outros. Tá? A alavancagem, como eu destaquei anteriormente, eu falei isso, né, menos 0,6 vezes, né, dívida líquida por EBITDA, com a variação do caixa líquido, o crescimento do EBITDA ajustado, como eu falei, esse crescimento muito forte de margem de geração de caixa, nos últimos 12 meses, o indicador, né, aumentou, melhorou bastante, né, a companhia está net cash. Tá?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a expectativa, né, de EBITDA, né, sobre geração de caixa operacional da companhia. A companhia reportou no segundo trimestre 725 milhões de reais de EBITDA, o mercado espera no terceiro trimestre 760 milhões de EBITDA e já no quarto trimestre ainda mais uma melhora para 815 milhões de reais de EBITDA. Esse é o consenso do mercado, né, sobre os resultados da companhia. Agora a gente fala aqui de PetroRio em relação a consenso de preço-alvo, né? Então a recomendação média gira em R$ 22,88, lembrando, são 6 analistas recomendando compra e 2 neutros, BTG colocando compra a R$ 23,00, Credit Suisse a R$ 25,00, Santander a R$ 21,00, Bradesco BBI também temos a R$ 25,00, Ativa Investimentos colocando como neutro a R$ 22,50, Morgan Stanley neutro, né, também é EcoWeight a 22, temos a Level Financial também a 22,50, Itaú BBA também colocando outperform acima da média no mercado a R$ 22,00, Débora. Então esses são os principais recomendações, tanto como consenso, preço-alvo, dados operacionais, enfim, os últimos projetos, tudo sobre a PetroRio. Débora.